E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos aqui do IPSI. Bem, estou sentado nesse divã hoje para te apresentar uma aula que vai ser muito legal, tá? É uma aula que serve para todo mundo, não apenas para quem é da psicologia, tá? Mas serve assim para todos os cursos, por isso que, né? Mas enfim, eu também não vou demorar muito. A única coisa que eu vou te dizer, pessoal, é que antes de você, para você não perder seu tempo nem, né, tomar o meu. Essa aula vai durar em média aí 30 minutos. Então, se você está procurando esses videozinhos de 6 minutos, vaza. Beleza? Se inscreve aí no nosso canal, se você quiser. Visita o nosso site www.ipse.com.br. Todos os nossos vídeos, tá? O nosso curso de psicologia inteiro, os mais de 100 vídeos estão lá escritos, tá? Então, se você quiser, de repente, consultar, aguardar, pode ir lá. E não se esquece se você tiver alguma dúvida, falar com a gente. Se você quiser elogiar, criticar, enfim, pode fazer. Agora eu só não quero que você, eu só não acho legal você ficar falando, tá errado, não sei o quê. Se você sabe mais sobre o Foucault, você não deveria nem estar assistindo essa aula. Mas pra gente não perder muito tempo, vamos lá. O nome do texto que a gente está usando é A Ordem do Discurso, de Michel Foucault. Eu li, lógico, eu não li o original, tá? Eu li uma tradução de um cara chamado Edmundo Cordeiro e Antônio Bento, tá? O roteiro que eu vou usar nessa aula, eu fiz em 2012, quando eu estava na faculdade, tá? Obviamente, todas as aulas que eu faço para vocês, eu sigo um roteirinho, né? Um passo a passo, para não me perder, tá? Mas enfim, segundo Foucault, logo ele fala que o discurso ele se faz presente diante de uma face transitória, tá? Que serve para apagar as nossas inquietações da nossa vida cotidiana, que é banal. E que o discurso, ele possui um poder que muito forte. Como assim, Harley? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de tecnologia e lá tinha o pessoal do comercial. A maioria do pessoal do comercial não era programador, sabia nada de tecnologia. O que eles sabiam era mero discurso. Né? Harley, o que eu estou querendo dizer com esse contexto? Para dizer assim, que o discurso ele é muito importante e que às vezes você acha que a pessoa é um gênio sobre um assunto porque ela domina bem o discurso, que foi muito bem treinado. Quando na verdade ela é uma, sei lá, uma anta voadora, né? Bem, então, o discurso ele possui muito poder que a gente não tem nem condições de pensar a quantidade, né, desse poder. O Foucault ele diz que o discurso na sociedade ele é controlado, tá? Ele é selecionado, tá? Ele é organizado, ele é redistribuído e disfarçado como uma temível materialidade que usa procedimentos de exclusão. Bem, eu vou dar um exemplo aqui. Isso a gente consegue saber, né? Primeiro, todo mundo sabe a sociedade controla o que é falado, controla o que é pensado, ela seleciona o que pode ser lido, o que não pode, né? E ela faz isso de maneira organizada, ela distribui isso de uma maneira que parece ser bonita, boazinha, mas não é. O Foucault está falando aqui de ideologia, tá? Harley, como assim? Deixa eu te explicar. Para você ler Foucault, você tem que ele tem que saber a escola de Frankfurt, você tem que ler a escola de Frankfurt. Foucault não é difícil. Foucault é o cara que mais gera pergunta, tanto aqui no YouTube quanto no site. As obras do Foucault. E os caras falam que é difícil. Difícil nada. Foucault não é difícil. Foucault pode ser até filosófico, pode ser até romântico, mas difícil não é. Lê a escola de Frankfurt, lê Althusser, lê Herbert Marcuse, porque Foucault se fundamentou em Herbert Marcuse. Né? O cara que fala que Foucault é difícil, ele não leu Herbert Marcuse, porque ele não leu Theodor Adorno, né? Porque ele não leu não deu Walter Benjamin. Se você ler esses caras, você vai ver que não é difícil. Eu vou repetir esse parágrafo porque eu selecionei ele para, segundo o autor, Foucault, o discurso na sociedade é controlado, selecionado, organizado, redistribuído e disfarçado, com uma temível materialidade que usa procedimentos de exclusão. Se o cara lê isso aqui, ele vai entender nada, ou vai entender tudo errado. Por que eu estou falando que você tem que ler Althusser, você tem que ler Marcuse? Porque você vai saber, na hora que você lê esse parágrafo, que o Foucault está falando de ideologia. A mesma ideologia do José Leão Cauchy, a mesma ideologia da Maria Helena de Souza Pato, a mesma ideologia do Theodor Adorno no livro Teoria da Semicultura, do Herbert Marcuse, quando ele fala de aparelhos ideológicos e de ideologia, tá? Então, o que ele está falando aqui é que, quando ele fala assim, materialidade que usa procedimento de exclusão, ele está falando aqui de uma relação binária. Também é um outro conceito da escola de Frankfurt, tá? Bem,
como que eu vou dar um exemplo disso aqui? Primeiro eu vou te explicar o que é ideologia de maneira rápida. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso, assiste. Se você não quiser assistir o meu, assiste de outra pessoa. Eu tenho, se você puder, assiste nossas videoaulas aí que fala do Herbert Marcuse, que tem aí, e do Adorno, e assiste do Althusser, tá? Isso também vai ser bem legal. Uma ideologia é uma... Pronto, o impeachment da Dilma. A Dilma não teve um impeachment agora em 2016? Aquilo ali foi uma ideologia. Por quê? Porque a sociedade acha que o impeachment seguiu... Por que os partidos de esquerda estão chamando de golpe? Vamos lá. Você vai entender. Porque não foi... Os deputados, eles não avaliaram se ela realmente tinha cometido o crime. Eles já tinham lá um conchavo entre eles. Então, esse conchavo serviu como uma cortina para dizer que ela tinha cometido um crime, quando na verdade ela não tinha. E se ela tinha, era crime que outros presidentes também tinham tomado. Ou seja, isso é uma ideologia. Usaram um discurso, né, de que ela tinha cometido um crime que não era verdadeiro, ou então ele era parcialmente verdadeiro. Eles omitiram informações relevantes, que eram as questões do conchavo, né? Eles omitiram isso aí, tá? De dentro do discurso. Por isso que foi golpe, por isso que é ideologia. Mas não estou querendo falar da Dilma, estou querendo dar um exemplo para vocês entenderem o que é ideologia. E uma relação binária, o que é? Quando você fala assim, os viados, pessoal, eu vou usar esse termo porque eu quero dar um exemplo, tá? Os viados, eles são pessoas pervertidas. Isso é uma relação binária, porque ela exclui alguma coisa do discurso. Primeiro, nem todos os gays são... Primeiro, que viado tá errado, tá? É um termo pejorativo. É gay, tá? Ou a palavra que a turma LGBT acha mais conveniente. Segundo, que nem todos os gays são perversos. Tem pessoas que não são, não tem. Uma outra relação, ou seja, que relação binária é um conceito que está ligado também à formação de identidade. Porque quando você fala que você é uma coisa, você nega a outra. Por exemplo, como que eu sei que você não é argentino? Porque você é brasileiro. Quando eu falo que você é brasileiro, automaticamente eu estou negando que você é argentino. Isso é uma relação binária. Tá? E o que o Foucault está falando nesse parágrafo, eu demorei tanto para falar isso, o Foucault está falando nesse parágrafo é justamente de ideologia, que o discurso usa ideologia, né? A sociedade usa ideologia dentro do discurso, e sempre ele faz isso usando a exclusão, que é a relação binária. Por exemplo, o Foucault ele chama um procedimento de interdito, tá? Temos o direito de não ter direito de falar do que nos apetece. E que não podemos falar sobre o que quisermos em qualquer situação, percebe? O discurso para o Foucault ele é constituído de 3 tipos de interdito, tá? Que é o que, de novo, é o que a gente não pode falar em qualquer situação que a gente achar conveniente. Esses 3 são, primeiro, tabu, circunstância e o direito de falar, tá? O Foucault ele deixa muito claro algumas coisas aqui no outro texto dele, que é a história da sexualidade, tá? Esses interditos aí que o Foucault fala, eles se compensam entre si. Eles são regidos por uma grelha, sabe? Tipo xadrez, em que cada quadrado negro da grelha se multiplica. É como se cada situação onde o discurso aparece afastado fosse uma das regiões mais privilegiadas. O que ele está falando aqui é que ele está usando essa metáfora do xadrez para poder dizer que a gente omite algumas coisas ou não, de acordo com o interesse do discurso. Tá? Eu aprendi uma coisa com um vendedor lá na empresa que eu trabalhei de tecnologia, que não existe apartamento caro, né? Existe apartamento longe da maresia. Aliás, por que esse apartamento é caro? Um apartamento de frente para o mar é caro? Ele é de frente para o mar, então ele é caro, ele é frente para o mar, né? Isso é uma ideologia, tá? Por que o apartamento longe do mar ele é caro? Porque ele é longe da maresia, né? Percebe? Esse é o poder do discurso. O discurso ele não é simplesmente o que traduz as lutas ou o sistema de dominação, mas ele é aquilo pelo qual e com o qual se luta. É o próprio poder de que procuramos nos assenhorar, tá? Tem um cara, eu não lembro, eu tenho que achar, eu tenho esse texto, eu não lembro do nome do autor. Ele fala que, sabe que tem muito a ver aqui. Ele fala assim: dizem que o silêncio é ouro, mas não é. O ouro mesmo é a fala, porque por meio dela a gente pode reivindicar o que a gente acha mais conveniente. O Foucault está falando isso aqui em outras palavras, tá? Não há o interdito, né, que são aqueles 3, o tabu que eu falei há pouco. Não há apenas o interdito como procedimento de exclusão, mas como uma fule, né, que é uma oposição à razão.
vulgo loucura. É como assim, o Foucault está falando que quando você defende algo que vai contra as ideologias, você é taxado de louco. Um exemplo disso no discurso, pessoal, eu espero que você tenha entendido. Bem, se você não entendeu, você vai entender agora. E eu deveria ter falado antes, mas eu achei que era tão simples que não falei. O Foucault, ele trata de relação de gênero e poder, tá? Ele diz que o discurso, por isso que ele fala que o discurso é uma das armas, né, de poder, tá? Por exemplo, quando você chama alguém de doutor, na verdade você está elevando uma pessoa e se subjugando, né? Isso é uma relação de poder, é uma hierarquia, sabe? Isso está muito arraizado, é dessas coisas que o Foucault fala. Então ele fala assim, ó, quando você vai contra alguma coisa, você é louco. Vai falar que a Dilma não devia sofrer de impeachment para quem é de direita. Você vai ver que o cara vai, né, vai falar para quem de esquerda que a Dilma tinha que ser impeachment. Porque quando você, né, é oposição, você vira louco. O Foucault fala que se seu discurso não, bem, ele fala não, ele escreveu que se o seu discurso não é como os dos outros, então você é um louco. Faz-se pensar que seu discurso não tem verdade, por isso ele não existe. Não tem importância e por isso não pode testemunhar em matéria de justiça, sendo que por suas palavras é que se conhece o louco. Você é escutado, partilhado, mas nunca ouvido. Foda isso aqui. Isso é foda, tá? Foucault não é difícil, eu não acho. Hoje, depois que eu li trocentos mil textos, tá? Primeira vez que eu li essa porra aí, eu li esse texto, tá? Não entendi nada. Mas vamos lá. Por que que eu falei que se seu discurso, que eu dei aquele exemplo da Dilma, pra você ver, ó, se seu discurso não é como o dos outros, você é taxado de louco, né? As pessoas até te escutam, mas ela não, né, ela te ignora. Né? Tem que entender que compreender não é sinônimo perfeito de entender, né? Não são sinônimos perfeitos. E por que que eu falei também que o Foucault não falou, ele escreveu? Porque você tem que entender que quando eu falei, você está assistindo essa videoaula, eu estou falando, você realmente viu eu falando, né? O Foucault ele escreveu. Isso num TCC, isso num trabalho de pós-graduação, você tem que levar em conta. É um erro quando a gente cita alguém, segundo fulano falou que isso... Não, fulano não falou, fulano escreveu, você tem que falar que ele falou quando ele falou mesmo, tá? Mas enfim, o Foucault fala que a gente não é ouvido, mesmo que as pessoas partilhem do que a gente está falando. E essa partilha, ela se exerce por intermédio de novas instituições, né? Que refletem sempre a manutenção da censura que se exerce na escuta. Escuta em que a escuta de um discurso é investida do desejo de julgamento. Assim, isso também é nítido, né? A pessoa te escuta, mas ela te julga e o julgamento dela já é te censurando. É uma maneira de censurar. Foucault deixa isso claro na nossa videoaula, História da Sexualidade, né? Aí você acaba sendo um cara que tem que se marginalizar, né? Porque o que você fala passa a ser marginalizado. Segundo Foucault, o verdadeiro e o falso como um sistema de exclusão são sustentados por um sistema de instituições que impõem e que as conduz exercendo constrangimento e violência. É o que a gente falou, aquele exemplo do gay, né? Eu vou falar do viado para você entender o constrangimento e a violência. É o exemplo do viado. Dá um exemplo no discurso. Um dia desse, isso aconteceu mesmo, tá? Foi um ato falho, não acho bonito o que eu fiz, não acho bonito o que aconteceu, né? Se eu pudesse até me desculparia, mas não vi mais a pessoa. Você vai entender a questão do gênero, do discurso e da relação de poder, né? Estava tendo as eleições, tá? Eu estava por um candidato, outra pessoa estava pelo outro candidato, a gente começou a conversar. Aí o cara fez uma afirmação, tá? E eu falei assim, mas você está falando isso, amigo, você é leigo. Eu falei isso de propósito na época, né? Eu sabia que o cara, ele não tem a formação que eu tenho e tal. Eu falei pra ele assim, você tá falando isso porque você é leigo. Só que eu não falei com ignorância, não falei com grosseria, eu falei com a maneira mais calma que eu estou falando pra você. Só que justamente essa caras e bocas que eu fiz, mais essa frase, colocou o sujeito numa posição de subjugado, e ele forçando ele a concordar comigo, né, e dizendo assim, ó, convalidando o que eu disse. O que eu estou falando é melhor do que você está falando, é mais certo do que você está falando, porque eu tenho informação e você nem. De novo, pessoal, eu não acho bonito isso. Foi né, sem querer eu fiz, porque às vezes a gente faz as coisas de maneira sem querer, sem perceber, né? Mas sem perceber também machuca. Mas por que eu estou falando isso? Porque aqui você vê que o verdadeiro ele passa a ser forçado, você faz a pessoa engolir, né? Mediante constrangimento e violência numa relação de poder, né? E a gente tem aí o sistema de exclusão, você exclui a pessoa do discurso, você omite algumas coisas.
Por exemplo, eu omiti que não, ele é uma pessoa de vivência, que conhece a cidade mais do que eu, que conhece, tem, né, tá no dia a dia da labuta, então tem mais propriedade. Eu escondi isso, né? Bem, eu fiz tudo isso sim, né? Eu não achei bonito, não achei legal, tô falando só para te mostrar, tá? Pessoal, de repente a nossa aula vai durar um pouco mais de 30 minutos. Tô vendo aqui, eu ainda tô no meu roteiro no começo. Sem dúvidas, tá? Que essa metodologia ela nos deu a vontade de saber a sua forma geral. E ela não deixou de deslocar em si as questões científicas que às vezes nos levam à descoberta das verdades. Pessoal, eu não sei se vocês estão escutando barulho, mas uma dica que eu vou dar. Você vai abrir sua clínica, seu escritório, não importa. Passe um dia no lugar e vê se não é muito barulhento. Eu abri o Y numa beira de uma avenida, achando que, pô, avenida, ponto bom. Bobagem, tá? Fiz bobagem, o barulho é péssimo. Também, né, estudei, vai, melhor uma aula com barulho do que não ter aula, né? Vamos lá. Bem, a vontade de verdade, ela se apoia numa base institucional que ao mesmo tempo é reforçada por práticas pedagógicas, tá? Mas também reduzida pelo modo de como o saber é disposto e valorizado numa sociedade. De novo, ó, o Foucault está falando do que você pode pegar esse meu exemplo que eu acabei de dar e botar aqui. Você pode também usar o exemplo da relação de poder quando chama alguém de doutor aqui. Né? Porque olha o que o Foucault fala, a verdade ela se apoia numa base institucional que ao mesmo tempo que é reforçada por práticas pedagógicas, é reconduzida pelo modo de como o saber é disposto e valorizado numa sociedade. Então o título ele é muito valorizado, né? Bem, pessoal, eu estou falando isso aqui do ponto de vista de psicologia, você pode ver isso de qualquer ponto de vista, mas você tem que entender o que o Foucault está querendo dizer. O Foucault está criticando aí, fazendo uma crítica, tá? Ele está sendo extremamente crítico, ele está falando aqui de uma maneira, né? Tá fazendo uma leitura da sociedade que ele vivia, mas que se aplica ainda hoje. Segundo Foucault, a vontade de verdade, né, ela se apoia também numa distribuição institucional que se sobrepuja sobre os outros discursos como uma pressão de poder, de constrangimento. Ele usa como exemplo a literatura. Perceba como a literatura ocidental ela se baseia numa ciência. Perceba como a literatura ocidental, meus amigos, ela se baseia numa sinceridade, de um discurso verdadeiro, de como as práticas econômicas são codificadas com preceitos fundamentais de uma racionalização, né? De teorias e riqueza. Percebe que tudo isso aí não tem lá na asiática, ou se tem, tem menos, né? Portanto, você tem que entender que, segundo Foucault, há três sistemas, tá? De exclusão. Interdismo, partilha da loucura e vontade de verdade. Ele fala que esses três negócios são os que matam, apoiam e mais influencia para que a gente se submeta e para que a gente submeta, tá? Vontade da verdade, segundo Foucault, ele é o mais complexo, porque se as outras duas pessoas se fragilizam, eles já ficam cada vez mais, né, a pessoa que está fragilizando fica cada vez mais forte, cada vez mais profundo e incontornável. E sem dúvida é desses que menos se fala, né? Onde suas peripécias são mascaradas pela verdade na sua explicação necessária. Segundo Foucault, os outros dois procedimentos de delimitação de discurso, só que eles atuam como sistema de exclusão, tá? Por que eu estou falando mais desse? Porque desse aí é de opressão. Na sociedade há um desnível aí entre o discurso dito e o que é feito nas relações cotidianas, em que o discurso se esquece do próprio ato que ele lhe deu origem, né? Você percebe que você começa a falar de uma coisa, quando você vai ver, você já está falando de outra. Tenta conversar com alguém, você vai ver que no final, pô, do que a gente estava falando mesmo? O desnível não é estável nem constante, tampouco absoluto, mas é verdade que os pontos de aplicação eles podem mudar, só que a função dele vai permanecer. E o princípio do desnível, ele é incessantemente acionado, né? Ele apagar esse desnível, pessoal, é utopia, esquece, ele não vai conseguir. Lógico que isso se trata de anular, né, alguns termos que se modificam com o tempo e tal, mas é meio difícil você acabar com esse desnível. O novo, segundo Foucault, ele não está no que é dito, mas no que acontece à nossa volta. O Foucault, ele fala assim, que quem escreve, que o autor de um texto não é quem escreve ou quem fala,
mas o princípio do discurso como a unidade e a origem das significações e a coerência aparecem. Segundo Foucault, existem discursos que não têm origem e que se transmitem no anonimato. Né? Em um discurso, o autor é um poder, porque geralmente indicá-lo é um indicador de verdade. O autor é o que dá inquietante linguagem da ficção, as suas unidades, os seus nós de coerência, a sua interseção no real. Cara, toda vez que eu leio Foucault, eu me surpreendo, porque o que ele fala é muito real. Eu vou dar um exemplo aqui de que por que a gente usa nos nossos TCCs, nos nossos trabalhos de monografia, segundo fulano, segundo Beltrano, porque a gente diz que é verdade, e o Foucault está falando que isso é ideologia. Então, se você quer convalidar alguma coisa que não é verdade, começa a citar alguém, né? De renome, principalmente. Que, se você for ver, é isso que os caras que são vendedores fazem na prática, né? Para te empurrar um produto, né? Usam referências que você não conhece, mas que, porra... Segundo Foucault, não podemos negar a existência do indivíduo que escreve, que inventa um texto, uma obra, mas o indivíduo que começa a escrever, ele retoma a conta como uma função de autor, né? Segundo Foucault, a organização das disciplinas, né, dos conhecimentos específicos, é um meio de controle da produção do discurso, né? Porque o cara está sendo especialista e ele está te controlando. Para o Foucault, existe um meio de controle que é impor ao sujeito que profere um discurso condições para que possa empregar esse discurso, né? Onde a gente insere regras que não permitam que a gente tenha acesso a ele, né? Por exemplo, a gente prende algumas informações e deixa outras acessíveis, né? Percebe que o Foucault está sendo muito claro quando ele fala que tudo isso é meio de controle, né? Então, para você impor o controle, é só você manipular, né, as informações, né? Saber monopolizar de maneira escura, né? Ele fala que a tirania oriental, a tirania, principalmente europeia, ela se apoiou muito nisso, né? Nessa comunicação universal de conhecimento, né? No intercâmbio indeterminado e livre do discurso. Né? A igreja fez muito isso, né? Ele te falava, mas ele não te mostrava a fonte, né? O modo mais superficial e visível do sistema de restrição, por Foucault, é constituído como um ritual que define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam, que definem os gestos e que se comportam. Cara, o Foucault, ele é foda. Primeira coisa que te cobram no emprego, qualificação. Muitas vezes que você não vai nem usar. Mas por que ele te cobra? Porque eles estão querendo, para a sociedade, quanto mais qualificação, melhor. Vamos lá. Vou repetir esse parágrafo do meu roteiro. O modo mais superficial e visível do sistema de restrição é constituído como um ritual que define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam, que definem os gestos e os comportamentos, as circunstâncias e todo um conjunto de sinais que devem acompanhar um discurso. Linguagem corporal, né? Linguagem corporal, qualificação, né? Quanto mais qualificação aquele cara tem, quanto melhor a linguagem corporal dele, mais verdadeiro ele está falando e mais restritivo ele está sendo. Porque mesmo que ele esteja contando uma mentira, vai parecer uma verdade e você vai acreditar. Ou seja, ideologia. Né? Às vezes eu fico pensando, será que o Cazuza, quando falou, eu quero uma para viver, ele estava... Mas se bem que às vezes eu quero uma para viver mesmo. Às vezes eu queria, assim, vou entrar na Matrix. A sociedade, tá? A sociedade do discurso, ela tem função de conservar ou produzir discursos que circularão aí num espaço delimitado de tempo, pá. E também para distribuir regras estritas sem que os detentores do discurso sejam lesados com essa distribuição. Obviamente aí não existe uma sociedade do discurso assim, mas não nos enganemos. Na ordem do discurso verdadeiro, livre de todo ritual e público, ainda existem formas de apropriação dos segredos e de não edição como ato constrangedor. O Foucault está falando que por mais livre que seja o discurso, por mais transparente que você seja, por mais honesto que o político seja, o discurso dele está sendo controlado. Ele tem alguma coisa lá que não é verdadeira e tem alguma coisa lá que ele está, mesmo que ele não saiba, ele está te enganando de tabela. Estou usando esse discurso para entender o que o Foucault falou aqui, para você poder contextualizar na tua prova, tá? Bem, o que constitui uma doutrina é o inverso de uma sociedade do discurso, pois os falantes são limitados e o discurso era transmitido e circulava entre eles. A educação poderia ser de graça, tá? Numa sociedade como a nossa, que sabemos que a distribuição nos permite e que é a mesma que impede que a gente consiga seguir as linhas aí, né? Por exemplo, o que eu estou falando aqui é que também aparece
parece legal, né? Parece que a gente tem acesso aí à universidade pública, porque existem várias, mas quem tem acesso é quem estudou em escolas boas, tal, né? É isso que o Foucault está falando quando ele diz que a educação ela poderia ser a graça do sujeito numa sociedade como a nossa, né? Só que a distribuição a distribuição é a mesma coisa que impede que a gente tenha acesso a ela, né? E que são marcadas pelas distâncias de oposição e lutas sociais. Todo o sistema de educação ele é uma maneira política, tá, de manter ou modificar a apropriação do discurso, com os saberes e os poderes que esses trazem consigo. Aqui, pessoal, a gente está falando de um negócio que é meio abstrato, mas eu vou tentar exemplificar para você. A escola, ela não está te formando para ser um ser pensante, ela está te formando para ser um operário de alguma empresa, para ser um executivo de alguma empresa, né? A escola, ela está te formando para ser mais uma pessoa do sistema maluco. E é isso que o Foucault está falando aqui, tá? Que é dentro da escola que a gente reproduz, que a gente mantém, que a gente modifica os discursos, né? Os saberes, tá? E aí, esse exemplo da escola é para você entender a abstração que o Foucault fez aqui. Parece que o pensamento ocidental ele esteve sempre de guarda para que o discurso ocupasse espaço menor entre pensamentos e palavras, né? Que atua como guarda, que permite apenas que o espaço entre o pensamento e a palavra seja um legado, um pensamento revestido por signos e que se tornam visíveis pelas palavras, ou seriam as próprias estruturas da linguagem em ação que inversamente produzem um efeito de sentido. O que eu estou falando aqui é o seguinte, ó, que o pensamento ocidental ele é muito a gente usa a palavra, a gente usa o discurso, por isso que a gente tem que tomar cuidado com ele, mas poderíamos usar símbolos também, tá? O Foucault ele fala de uma coisa chamada medição universal. A medição universal é um modo de elidir a realidade do discurso, porque o discurso nada mais é do que o reflexo de uma verdade que está sempre a nascer diante dos seus olhos e que tudo toma forma. Tudo pode dizer e o discurso pode dizer sobre o propósito de tudo, né? Você pode usar o discurso aí, né? Parece que essa veneração do discurso, que esse, né, que a gente faz aí da fala, da comunicação, se esconde por meio de um temor que se aparece como se fosse um interdito, né, que ele fala lá em cima, um tabu, uma maneira de repressão, sendo barragens no limite do discurso, fazendo assim com que a grande proliferação de alguns discursos seja dominada de modo que a riqueza seja aliada à parte perigosa e a desordem ela seja organizada, né? Bem, se a gente quiser analisar as condições do temor, é preciso, meus amigos, que a gente resolva tomar 3 decisões, tá? Vamos lá. Interrogar nossas verdades, restituir ao discurso de seu caráter e seu acontecimento e finalmente, abandonar a soberania do significante. Em português mais claro, é a gente tentar olhar para o que a ideologia esconde. É a gente se auto-questionar e não deixar de ser crítico quando alguma coisa, né, for apresentada para a gente. Seja você de direita, seja você de esquerda, seja você pobre, seja você rico. Não se engane com discursos bonitos se você não refletir sobre ele. Porque a teoria crítica do Foucault, por exemplo, a ideia do Foucault é fazer com que você pense acerca das coisas. Porque a teoria crítica, ela critica tudo, inclusive ela mesma. Mas você precisa sempre ficar refletindo se as coisas estão sendo verdadeiras, né? E como você vai fazer isso? Fazendo isso que o Foucault falou, né? Outro ponto é que a gente deve reconhecer o princípio da inversão, né? Onde reconheceremos o jogo negativo no recorte e na tarefa do discurso, né? O que o Foucault está falando aqui, pessoal, é que a gente tem que pegar o que foi dito, botar ele, recortar esse pedacinho e avaliar, e às vezes até inversamente, para ver se ele não está escondendo nada, fazendo essas perguntinhas que a gente está tendo aqui nessa reflexão. Porque a gente julga reconhecer o princípio de uma fusão, né, e da continuidade de um discurso, de uma figura, só que a gente muitas vezes ignora essa disciplina por conta da vontade de verdade, né, que é um intérito para ele. Haver rarefação no discurso não quer dizer que ele seja além ou limitado, contínuo ou silencioso, mas que a gente deve tratar o discurso como prática descontínua, tá? Que se cruzam e que às vezes se justapõem, mas que também podem se ignorar ou se excluir. A gente deve conceber o discurso, segundo Foucault, como uma violência e fazemos as coisas como uma prática que impomos, mas também como prática de acontecimento que encontram seus princípios e sua regularidade.
O que o Foucault está falando aqui em português mais claro é que todo tipo de discurso, quando ele é imperativo, ele é uma violência. Quando você tenta convencer alguém de alguma coisa, você está tentando por meio de argumentos. Argumentos é discurso. Discurso é violência, tá? Você não tem que convencer, você tem que compreender, fazer a pessoa compreender, né? Refletir, avaliar, tá? Para não ser violento. Não devemos ir além do discurso, até o seu núcleo anterior, onde ele esconde as coisas, mas devemos investigá-lo, até o centro de um pensamento, onde a gente encontra a significação das coisas. Devemos partir do próprio discurso, do seu aparecimento, da sua regularidade, para ir até as suas condições externas de possibilidade, até ao que dá lugar à série aleatória desses acontecimentos, e que lhes fica os limites. Né? O que eu estou falando é que a gente tem que analisar o discurso usando 4 conceitos básicos, que é o de acontecimento, de série, de regularidade e de condição de possibilidades. Tem que fazer essas avaliações. Isso é válido? Isso pode, isso não pode. Isso é possível, isso não é. Né? E aí sim você vai conseguir... Pessoal, mas eu acho que uns 5 ou 10 minutinhos a gente termina a aula, tá? Esses conceitos, eles estão em oposição, tá? Termo a termo, a outros conceitos e outras análises, tá? Só que eles são muito coerentes. O Foucault, ele faz uma observação onde ele diz que onde ele escreveu que a história, como é a prática, não afasta dos acontecimentos, mas alarga incessantemente o campo onde a gente vai descobrindo novas camadas, né? Mais camadas superficiais ou mais profundas, sobre o acontecimento, que são numerosos, densos e insubstituíveis, além de raro e indeciso. O que o Foucault está falando aqui é uma metáfora, tá? Para a gente levar para o nosso discurso. É importante que a gente não desconsidere um acontecimento sem definir a série de que ele faz parte, sem especificar o modo de análise que ele seria dependente, né? Sem interrogar sobre a variação, sem determinar as condições que ele faz parte. Obviamente, o acontecimento ele não é uma substância nem um acidente, ele é um acontecimento, ele não é uma qualidade nem um processo, ele é um acontecimento, né? Ele não é um acontecimento, só que ele não é da ordem de corpos, né? De 2 corpos ou dos corpos, como você quiser entender. Mas mesmo assim ele é um acontecimento. Tá? Ele pode não ser mais material, né? Ele pode ser imaterial, mas ele está sempre no nível de intelectualidade e de racionalização. Tá? Então a gente tem que levar dessa forma. Os acontecimentos, eles são discursivos, então eles devem ser tratados como séries homogêneas, descontínuas, numa seção onde ele se relaciona com outros, né? Não se trata de ser bem entendido, nem de ser mal entendido, mas de avaliá-lo, né? Sem se limitar pelas censuras e pelas ideologias que querem te colocar, sem se aproximar de uma dispersão, de uma pluralidade de oposições e discussões possíveis. Bem, eu espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, assiste de novo. Se você não entender, questiona que a gente já responde. Beleza? Segue a gente aí, curte o nosso canal. Se quiser me seguir no Instagram, é psicólogo Harley Pacheco, ou então Harley Pacheco, eu tenho 2, tá? Segue o Ipsi, que é @Ipsi. Acesse o nosso site, lá também tem o texto na íntegra, valeu? Forte abraço, se inscreve no nosso canal.